Eu sou a Denise Pinheiro e esse é o programa Coisas de Mulher. No episódio de hoje, nós iremos tratar de um assunto ainda bastante polêmico, mascarado e muito preocupante, que é o relacionamento abusivo. Segundo as estimativas da ONU, que é a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 3 mulheres já sofreu violência sexual ou física. Na maioria dos casos, a violência é praticada por parceiros. E em mais de 80% dos casos, o abusador é um homem e a vítima é uma mulher. Recentemente, a coach ex-BBB Mayra Card desabafou em seu perfil no Instagram acerca do seu relacionamento com o seu ex-marido, o ator e cantor Arthur Aguiar. O mais interessante disso tudo é que, além das enormes críticas que ela recebeu por estar falando que tinha sofrido um relacionamento abusivo, também foi muito impactante o número de declarações que ela recebeu de diversas mulheres falando que sofriam ou que já haviam sofrido violência doméstica. Então, a partir disso, é que nós queremos, no capítulo de hoje, falarmos sobre esse tema. Por isso, eu convidei hoje para o nosso programa a psicóloga, então, Bárbara Grisotti. Muito obrigada, Bárbara. E também a assistente social do Poder Judiciário do Fórum de Palmitos, Iolete de Jesus. Seja bem-vinda. Então, vamos começar falando, hoje em dia, apesar de ser o que a gente percebe muito comum a violência acontecer, também é algo que está muito silencioso. Talvez, acredito que muitas mulheres nem consigam perceber ou identificar o que é um relacionamento abusivo ou quando elas estão com um parceiro que seja abusador. Bárbara, eu queria te perguntar, fala um pouquinho para nós então, como que a mulher identifica essa situação, que ela está vivendo um relacionamento abusivo, ou quais são os sinais, o que ela deve fazer ou observar dentro desse relacionamento? Então, basicamente, um relacionamento abusivo é quando existe um abuso de poder, né, de uma das partes para com o outro. No caso, normalmente a mulher, né? É um relacionamento que fere, um relacionamento que traz algum tipo de prejuízo para o seu parceiro. Qual é a diferença do relacionamento abusivo, ou há uma diferença entre o relacionamento abusivo e a violência doméstica? Porque a violência é quando já partiu para um outro estágio, né? Porque tem a parte do abusador que ele não está necessariamente na agressão em si, mas às vezes palavras, manipula, enfim, todos os atos da mulher. Gostaria que tu explicasse um pouquinho para a gente. Então, existem alguns sinais, né, que nós podemos identificar num relacionamento abusivo. É muito comum, os companheiros, os agressores, eles são muito bons no que eles fazem. Muitas vezes eles são manipuladores, né, então é difícil a gente identificar quando se está realmente num relacionamento abusivo. Nós temos alguns sinais que podem ser observados, né, por exemplo, um parceiro que te humilha, um parceiro que xinga, um parceiro que te diminui, um parceiro que fere a tua autoestima, né, que te coloca para baixo, que fala que a tua roupa tá muito curta, que não te deixa sair, né, que te limita. Isso tudo são sinais, né, de que você pode estar num relacionamento abusivo. Pode partir também para uma violência, né? É muito interessante até porque, às vezes, a confusão está nesses pequenos detalhes, né? Quando é um ciúme normal, é um ciúme bobo, aquela implicância de cabelo, não quero que você corte o cabelo, não quero que você use. E quando ele se torna, de fato, né, um relacionamento ou um parceiro que ele é controlador. Então, às vezes a mulher não percebe e aí ele começa, às vezes, sutilmente, né, controlar. Eu não gostei dessa roupa, eu não gostei, você está maquiada demais. Aí ele já parte para o controle das redes sociais e aí a pessoa já, sem perceber, as mulheres já começam a perder a sua independência, perder a sua liberdade e aí, consequentemente, vai vir a questão de autoestima. O que a gente poderia dizer para essas mulheres quando começar a perceber que isso está acontecendo? O que ela pode fazer, né, nessa fase? Eu acho importante, Denise, a gente identificar, né? Existem algumas violências, a maioria das pessoas acredita que é só a violência física, né? Mas não, existem outros tipos de violência que também são tão importantes quanto.
né? A gente pode elencar 5 tipos de violência, né? A violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a moral. Basicamente são essas. Eu vou citar e explicar um pouquinho sobre cada uma delas, então. A violência física é quando existe algum tipo de dano ao corpo da mulher, né? Então, chutes, socos, pontapés, deixando ou não marcas aparentes no corpo. Então, isso se caracteriza a violência física. A violência psicológica, né, ao contrário da violência física, ela não é visível. Então, muitas pessoas acreditam que ela não exista, né? Não é uma violência que é vista a olho nu. Porém, ela é tão importante quanto. A violência psicológica é tudo aquilo que afeta o emocional da mulher, que fere, né, a autoestima, tudo aquilo que envolve o psicológico, como a gente citou, controlar aquilo que está vestindo, aquilo que está usando, né? Tudo que envolve, então, o psicológico da mulher. A violência sexual também é muito importante a gente comentar sobre isso, porque não é somente o ato, né, forçado, o ato, a relação sexual forçada, mas também forçar a mulher a assistir sem o consentimento dela, proibir, coibir o uso de contraceptivos também, né, o matrimônio forçado, a gravidez, né, a prostituição sem o consentimento da vítima, tudo isso se caracteriza como violência sexual também. A violência patrimonial é tudo aquilo que fere os bens da mulher, o patrimônio da mulher, né? Documentos, bens pessoais, enfim. E nós temos a violência moral também, que é muito importante, né? Que é a calúnia, injúria, a desmoralização da mulher, né? Então, tudo isso também caracteriza a violência moral. E talvez essas são justamente as que mais acontecem porque elas justamente são silenciosas, né? A violência física, você consegue provar que ela existiu, né? É muito mais fácil provar quando ela deixa marcas ou até se não deixam, às vezes é muito mais fácil, ela está mais explícita. Quando ela é moral, quando ela é psicológica, é muito mais difícil até daqui a pouco para a mulher perceber que ela está sofrendo ou ela dar um passo maior. Mas pensando então para algo mais palpável, que é a violência física. Quando aconteceu, o que a mulher deve fazer? Quais são as medidas que ela deve tomar, Iolete? Denunciar. Porém, gostaria de frisar um pouquinho que a violência física, geralmente, ela não chega como um fato. Né? Ela já vem de uma série de outras violências, assim como a Bárbara já falava. A violência física é o último passo. Até então, antes da Lei Maria da Penha, se pensava na violência física apenas como um fator preponderante, aonde o autor da violência poderia ser, sim, representado. Até então, a violência psicológica, a violência patrimonial, ela não era considerada um crime pela falta de prova. Né? Com a nova Lei Maria da Penha, hoje existe sim, já existe condenação, existe jurisprudência que condena o autor de violência psicológica. Aonde que a gente percebia essa questão da violência psicológica? Dificilmente ele chegava no judiciário ou na delegacia de polícia. Ele chegava lá na rede de atendimento da saúde, nos casos de depressão, no caso de tentativa de suicídio. Lá chegava a violência psicológica por meio de outras, né, de doenças dessas mulheres. Né? Então, a maioria dos casos que chega de violência, ela chega a violência física. São raros casos de violência psicológica. Hoje, pelo nosso trabalho, né, que eu falo da nossa comarca, a maioria é ameaça e agressão física. É denunciar o 190. É o primeiro passo que a mulher deve fazer, né, procurar, se o fato estiver ocorrendo, acionar o 190. A mulher em situação de violência pode ter esse ato, como qualquer pessoa, como cidadão. Né? Passei na rua, vi uma pessoa, um homem agredindo uma mulher, exato, ouvi minha vizinha pedindo socorro, aciono o 190. Após essa denúncia, a mulher em situação de violência, ela deve procurar a delegacia de polícia civil. No nosso caso, e a maioria dos municípios de pequeno porte no Brasil, nós não temos delegacia especializada para as mulheres, crianças, vítimas de violência física ou violência sexual. Então, o primeiro encaminhamento seria a delegacia de polícia civil. Falando aqui da comarca, a nossa delegacia, ela já encaminha, ela tem 48 horas
para encaminhar a denúncia ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem um período, mas nós aqui, dificilmente o magistrado passa desse período, né? O juízo vai aplicar se a denúncia atender os quesitos legais, porque tem que ter os quesitos legais para aplicação da lei, a justiça vai aplicar as medidas protetivas. Eu acho que é muito importante que as mulheres não se calem, né? Porque com certeza existe a questão da vergonha, né? Muitas vezes de manifestar o que está acontecendo, medo de ser julgada. Muitas vezes a mulher não consegue sair deste relacionamento, então ela manifesta uma vez para alguma pessoa próxima e ela retorna. Então existem os ciclos, né? Do próprio parceiro, né? Que é o ciclo que a doutora Bárbara pode falar melhor, que é o ciclo esse do agressor, que ele é muito... Bem-vindos à Penck Imóveis. Para quem não conhece a Penck Imóveis ainda, venha nos conhecer. A diferencial da Penck hoje é a diversidade do produto. Que hoje, se você vier na Penck, você vai encontrar em torno de 30, 40 modelos de cama box, vários tamanhos, também preservando a qualidade de espuma e também todas em mola ensacada. É muito importante isso, nosso amigo cliente conhecer essa diferença. Estofados e cabeceiras e também poltronas. A Penck Imóveis é uma loja que oferece toda a linha sob medida modular, com grandes fornecedores, uma delas é a Comeli Imóveis e também a Móveis Rem. Na linha sob medida, a gente trabalha exclusivamente com a Comeli, lembrando que é uma das únicas fábricas que tem o produto 100% impermeabilizado. Falando em estofados, hoje você encontra uma grande diversidade, em torno de 40, 50 modelos de estofados, todos em retráteis reclináveis, em espuma, em fibra, soft e hipersoft. É o diferencial da Penck hoje, preservando essa qualidade. Venha conhecer todos esses produtos. Também mesas, você pode vir conhecer as mesas em madeira, mesas, cadeiras todas em madeira maciça. É um grande diferencial que a Penck também preserva. Vamos falar de roupeiros. Roupeiros hoje, a Penck tem uma grande diversidade, lembrando que é exclusivamente da REM, todas as diversidades da REM expostos na Penck Imóveis. Eu acho que é muito importante, é o nosso amigo cliente vir conhecer de perto o produto e ver conhecer realmente a qualidade, porque a Penck Imóveis preserva muito. Então, o parceiro vai estar no momento de muito amor, um relacionamento maravilhoso, depois vai haver uma agressão ou uma briga, um desentendimento, aí ele promete mudar, enfim. A Bárbara, você pode falar com mais propriedade como é que funciona isso, para que a mulher também possa perceber que isso vai continuar acontecendo, não é? Isso. Então, nós podemos elencar esse ciclo, né? São 3 fases. O primeiro ciclo é o ciclo do aumento da tensão, né? A fase do aumento da tensão. Então, é quando o parceiro, ele tá nervoso, né? Ele pode ter acessos de raiva, estressado, chega em casa, às vezes a mulher tende a se culpabilizar também por isso, né? Ele tava... O que eu fiz será de errado para ele estar assim? Ou justificar, ele teve um dia ruim no trabalho hoje, por isso que ele tá dessa forma, né? Então, essa seria a primeira fase, a fase do aumento da tensão. A segunda fase seria a fase do ato da violência em si, que é quando ele pratica, né? Uma dessas formas de violência que foi citada, tanto a violência física quanto a violência psicológica, moral, enfim. Então, aqui ele pratica a violência, né? E aqui também, muitas vezes, a mulher começa a perceber que ela está dentro de um relacionamento abusivo e que ela está sofrendo algum tipo de violência, né? Os sinais também, ela começa a demonstrar insônia, irritabilidade, falta de apetite, né? Perda de peso. Várias questões emocionais começam a acontecer durante esse período e é normalmente nessa fase que, quando a mulher tem forças, ela denuncia. Aí ela busca ajuda, né? E nessa fase que acontece. Por fim, nós temos a última fase, que é a fase do arrependimento, que é então quando o homem ele percebe que a mulher denunciou, percebe que ela não quer mais aquela vida e ele tenta uma reconciliação. Então ele volta de maneira amigável, ele volta a conversar, ele volta com aquela história de que foi a última vez, que não vai mais acontecer, né? E a mulher acaba muitas vezes perdoando. E aí o que acontece? Passa um tempo, tá tudo bem, tudo tranquilo, né? Durante um período. Depois acaba esse ciclo voltando porque é um ciclo vicioso, né? Então acaba acontecendo tudo novamente. Aqui, por isso eu acho importante a gente citar a rede de apoio para as mulheres. O quanto é importante a mulher ter uma rede de apoio, seja ela da família, seja uma amiga próxima, né? A sociedade tende a julgar muitas vezes, Exato. né?
tende a achar que a culpa é da mulher. A culpa é da mulher, por que ela não denunciou antes, né? Por que ela não resolveu se separar? E aí a mulher muitas vezes acaba com a questão de, porque eu tenho filhos, né? Envolve toda uma questão financeira. Então é uma questão bem complicada. A gente precisa entender que a mulher, ela já sofreu muito antes de chegar nesse momento. Então se ela chegou e tomou a decisão de se separar, é porque ela já passou por muita coisa. Então a importância de ter uma rede de apoio, de não julgar, né? Mas de oferecer apoio e oferecer ajuda. E muitas vezes acontece isso. Eu acredito que é uma própria característica desse tipo de relacionamento que o parceiro justamente torna a mulher dependente financeiramente dele. Uma boa maioria, não todas, mas em muitos casos, a mulher se torna dependente. E é isso que faz com que ela tenha dificuldade de sair desse relacionamento, porque ela depende. Mas hoje a gente já percebe, esse próprio caso dessa coach, ela mesma fala que nesse caso ele dependia dela financeiramente, mas ele era muito envolvente. E aí veio essa questão dos julgamentos, onde muitas pessoas dizem, mas ela é linda, ela é rica, ela é famosa, como que você se deixou envolver por isso? Ou seja, hoje em dia essa questão de classe, isso não tem nada a ver, né? De quem tem, de quem não tem, a questão do poder aquisitivo, se a mulher é bonita, se a mulher é feia, se a mulher é rica, gorda, isso não é mais, não é o foco, não, como a gente já falou, não é a questão de culpabilizar a mulher, ela sim precisa de apoio e entender. Não sei se seria o caso, Iolete, você, né, trabalhando como assistente social, se você percebe essa questão, né, das pessoas criticarem e julgarem, né, principalmente a mulher, ou por posição social, ou achar que é só mulheres de determinado grupo social podem sofrer ou não, se você percebe essa caracterização. Sim, e um dos fatores que foi bem importante que colocou é a questão da dependência financeira. Em muitas regiões isso é um mito. Na nossa região, a maioria das mulheres não depende financeiramente do homem. São outras questões. A questão da violência, ela é muito complexa. E se a gente for investigar, e se a gente for trabalhar com essa mulher, muitas vezes ela não sabe definir o porquê que ela está naquela relação. E a questão do preconceito também, isso é histórico. É histórico. A culpabilização da mulher, isso é nosso, né? A gente percebe lá das nossas raízes. Então, assim, não, porque só agora denunciou? Né? Por que não denunciou antes? Mas o que ela fez para aquilo acontecer? Aonde que ela estava para aquilo acontecer? Nós temos um hábito de culpabilizar, de achar culpados e não entender a violência como um fenômeno. O primeiro passo é a gente entender a violência em si. E o que a violência causa dentro da sociedade, dentro das famílias e para a pessoa que está envolvida, que geralmente é a mulher, os filhos e toda a família envolvida naquela situação de violência. Quando chega para o Poder Judiciário, a tendência é triste a gente falar isso, é muito triste a gente falar isso, mas a tendência é a maioria das pessoas ficar ao lado do homem autor da violência. Exatamente. Inclusive nas situações de violência sexual, a sociedade tende a culpabilizar a vítima. E isso é um fator nosso. Nesse momento, quando a Bárbara coloca que é nesse momento que nós temos que ter uma rede de apoio, família, comunidade, sociedade, é justamente nesse momento que a gente percebe que as mulheres estão sozinhas. É nesse momento que a mulher se fragiliza e geralmente ela é induzida por familiares, pela comunidade, a renunciar da medida. Né? Porque uma das aplicações das medidas de proteção é o afastamento do autor da violência da residência. Quem sai da residência é o autor, não é a vítima nem os familiares. Né? O afastamento desse autor a 200 metros da vítima. Não se discute hoje a questão de bens, a questão de guarda, a questão de alimentos dentro desse processo. Se discute dentro de um outro processo. Porém, a pressão psicológica, emocional e social que essa mulher sofre nesse período é muito grande. Geralmente, quando ela vem para nós, né, eu como assistente social, eu atuo num procedimento que a gente chama de mediação facilitadora, que é para a gente discutir outras questões familiares,
Porque como existe a aplicação da medida, a determinação da juíza é que o autor não se comunique com a vítima por meio de telefone, WhatsApp ou por meio de amigos e familiares. Então, essa aplicação dessa medida de proteção também, dessa mediação facilitadora, é para discutir questões guarda dos filhos, pensão, né? E a mulher tem 72 horas para renunciar dessa medida aplicada. Geralmente, né, na maioria dos casos, a mulher vem antes desse período, né, dizer que quer renunciar porque a mãe pediu, porque o vizinho pediu, porque ele prometeu que vai mudar. Então, é nesse momento que a gente sente que a mulher realmente ela está desamparada. Exato. Acredito que deva acontecer muito, né, de mulheres que elas denunciam, que elas façam, né, um BO na delegacia ou que solicitam e depois voltem atrás. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que observar e por isso que é muito importante o apoio de quem está perto. Talvez para aquelas mulheres que não se sentem seguras ou não se sentem talvez amparadas para procurarem uma delegacia, que elas procurem um advogado, ou que elas procurem um psicólogo, alguém que elas possam conversar por conta, talvez para poder se sentir um pouco melhor e mais forte para fazer isso, né? Eu acredito que nesse momento, talvez... É muito importante que não só o apoio, que as pessoas que estão próximas percebam e daqui a pouco dê esse tipo de orientação. E é esse justamente o objetivo desse diálogo, é justamente trazer isso à tona e trazer mais informação, porque é algo que está acontecendo de uma forma ensurdecida, né? Muito silenciosa, mas está aí e a gente pode saber que tem muito caso aí acontecendo, né? Então é trazer isso para que as mulheres consigam pelo menos avaliar os seus relacionamentos, daqui a pouco identificar por que não ela buscar ou ela ir com o parceiro, né, buscar uma terapia de casal para de repente ver se ela está passando por isso, mas que elas busquem, né? Eu acho que acima de tudo que elas busquem a informação, que elas busquem saber quais são os seus direitos, procure identificar o que está acontecendo de errado. Então eu acredito que seja isso. Não sei se, Bárbara, você gostaria de colocar alguma outra coisa, algum outro ponto que você julga? Eu acho importante a gente ainda destacar, né, que a questão da violência também tem muito a ver com a questão do poder, né? Entre essa desigualdade de poder entre os homens e as mulheres, que durante muito tempo foi invisível, né? Hoje em dia, graças a existe todo um movimento feminista, né, que trouxe um ideal diferente, que trouxe uma mudança nos pensamentos, né? Trouxe uma ideia diferente para a sociedade em si. É importante também a sociedade não julgar, né? A sociedade acolher, a sociedade buscar também entender o que está acontecendo com essa mulher e também buscar uma ajuda profissional, né? Uma ajuda psicológica, porque é um trauma para a mulher também. A gente precisa entender que ela está passando por isso, né? Mas os traumas futuros também podem vir a acontecer. Que buscar ajuda não é feio, que não é uma coisa que ela precisa ter vergonha, né? Ela está cuidando da sua saúde mental e cuidando de si em primeiro lugar. E tanto que é bem pertinente isso, e talvez volta também para Violete essa questão, é que se ela não identificar ou talvez ela não se cuidar, né, psicologicamente, essa questão desse relacionamento, ela pode sair desse relacionamento traumatizada, ela pode ter uma tendência de se relacionar com outro parceiro com as mesmas características, correto? Isso, Denise. Eu gostaria de frisar dois fatores assim. Nós temos, e eu acredito que seja um hábito cultural nosso, nós temos um hábito de trabalhar no curativo. O nosso sistema, se a gente for ver nosso sistema de saúde, sistema social, nós trabalhamos no curativo. O nosso sistema preventivo, ele é muito frágil, né? Então, quando a Bárbara coloca, né, identificou os primeiros sinais, existe rede de atendimento, existem profissionais que podem trabalhar com o casal. Existe o CRAS, existe o CRES, existem profissionais particulares que oferecem serviços de terapia de casal, né? Então, existem todos esses projetos para o preventivo. Quando a gente fala no curativo, nós também temos no combate, no enfrentamento. Se nós formos ver a nossa legislação, ela é ótima, ela é excelente a nossa rede de atendimento no papel. Mas claro que existem algumas coisas que têm que ser alinhavadas ainda, mas assim, e efetivadas,
Mas existe isso e a mulher em situação de violência, ela deve exigir esse atendimento. Ela deve procurar esse atendimento, procurar o CREAS, procurar a Secretaria de Saúde, procurar as redes de atendimento, porque a denúncia, a mulher não precisa esperar chegar no ápice da violência para gerar uma medida protetiva, que aí nós vamos trabalhar no curativo, no combate, no enfrentamento. Mas muitas coisas a gente poderia ter feito antes. Talvez esse autor da violência, se ele tivesse um trabalho, tivesse sido chamado por uma psicóloga, por um assistente social, por um psiquiatra, ele entendesse o que essa atitude dele vai causar. E muitos atendimentos que a gente faz na mediação facilitadora, o autor ele não entendeu o que aconteceu. O que aconteceu? Ele não entendeu que os atos dele eram de violência. Ele não entendeu que depreciar aquela mulher na frente dos filhos foi apenas um tapa. Só dei um empurrão. Ele não entendeu aquilo, como isso causa um sofrimento emocional, psicológico para aquela mulher envolvida na situação e toda a família. Mas também existe uma diferença que às vezes as pessoas se confundem. Existe a ameaça, a violência, a agressão, mas existe conflitos conjugais. Existe divergência de ideias. E divergência de ideias todos nós temos. Então, por vezes, a gente também tem que tomar o cuidado para que a Lei Maria da Penha ela não seja distorcida. Por que eu falo isso, Denise? Eu falo isso porque, às vezes, no ápice da violência, a mulher já sofreu tanta violência, ela já sofreu tanta agressão, que ela está num grau emocional e ela faz uma denúncia, mas aquele ato, aquela denúncia não tem um fundamento legal. Existe todo um aparato e ela acaba tendo o processo indeferido. Não quer dizer que ela não possa ser aplicada a outras medidas, mas a medida protetiva, se ela não tiver os quesitos, a justiça ela não tem como aplicar uma lei se ela não responde os quesitos legais. Então, esse é mais importante. E essas orientações, todos os profissionais têm um mínimo de conhecimento da aplicação da lei, o que diz a lei, a rede de atendimento. Acho que esse é o mais importante, é a sociedade saber que eu preciso exatamente ir na delegacia, esperar chegar a violência para acionar a rede. Não. Eu estou num relacionamento abusivo, eu percebi que o relacionamento começou, o comportamento do meu companheiro começou a ser... Opa, vamos procurar auxílio, vamos procurar profissionais, para que a violência não chegue no seu ápice. Porque quando a violência chega no seu ápice, é onde geralmente a mulher vai correr risco de vida. Bem-vindos à Penck Imóveis. Para quem não conhece a Penck Imóveis ainda, venha nos conhecer. A diferencial da Penck hoje é a diversidade do produto. Que hoje, se você vier na Penck, você vai encontrar em torno de 30, 40 modelos de cama box, vários tamanhos, também preservando a qualidade de espuma e também todas em mola ensacada. É muito importante isso, nosso amigo cliente conhecer essa diferença. Estofados e cabeceiras e também poltronas. A Penck Imóveis é uma loja que oferece toda a linha sob medida modular, com grandes fornecedores, uma delas é a Comeli Imóveis e também a Móveis Rem. Na linha sob medida, a gente trabalha exclusivamente com a Comeli, lembrando que é uma das únicas fábricas que tem o produto 100% impermeabilizado. Falando em estofados, hoje você encontra uma grande diversidade, em torno de 40, 50 modelos de estofados, todos em retráteis reclináveis, em espuma, em fibra, soft e hiper soft. É o diferencial da Penck hoje, preservando essa qualidade. Venha conhecer todos esses produtos. Também mesas, você pode vir conhecer as mesas em madeira, mesas, cadeiras todas em madeira maciça. É um grande diferencial que a Penck também preserva. Vamos falar de roupeiros. Roupeiros hoje, a Penck tem uma grande diversidade, lembrando que é exclusivamente da REM, todas as diversidades da REM expostas na Penck Imóveis. Eu acho que é muito importante ao nosso amigo cliente vir conhecer de perto o produto e ver conhecer realmente a qualidade que a Penck Imóveis preserva muito. Então, esse é um dos principais fatores. E eu gostaria também de falar um pouquinho assim, da proteção. A mulher, ela tem que se preservar, ela tem que se proteger. Muitas vezes, a mulher ela procura a justiça para a aplicação da lei. A justiça aplica.
E ela está lá naquela fase que a Bárbara coloca, né? Que o autor ele vai se arrepender, ele vai fazer promessas, que é a fase que a gente chama de fases de lua de mel. Né? E a mulher não retira a queixa, ou retira, ou renuncia, e volta para esse relacionamento. É onde a gente teve muitos casos de feminicídio de mulheres. Né? Que a mulher foi atendida pela rede, que ela teve a lei aplicada e ela retornou no auge do relacionamento e teve a sua vida ceifada. Então isso é muito triste. E é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Infelizmente. E como a gente já viu, acontece isso, existem muitos casos e a gente acompanha, porque normalmente quando acontece um feminicídio, geralmente é conteúdo para matérias, né? Então a gente ouve aí as pessoas, nossa, morreu. Mas até acontecer isso, até chegar, como você falou, aconteceu muita coisa, a pessoa esperou muito, né? Então é importante que nós mulheres nos apoiemos, né? Primeira mão, que a gente ajude e saiba entender que a gente tenha sororidade, que a gente tenha empatia, né, principalmente, porque às vezes, como já foi dito, entre nós mulheres, aí uma amiga às vezes ela precisa, então é de saber entender que ela está numa situação complicada. Se fosse fácil, né, se ela conseguisse, ela já teria saído com certeza, mas se ela está ali é porque ela está envolvida de tal modo que ou ela tem medo, ou ela não tem informação. Então, você não quer procurar uma delegacia, busque um advogado da sua confiança, busque um profissional, né, na área da psicologia, busque uma ajuda silenciosa que você vai poder conversar com um pouquinho mais de segurança e se abrir e aí poder identificar, para quem sabe aí se sentir mais segura para ir para o próximo passo, que é denunciar, né? Bom, Iolete, eu acho que esse assunto é muito amplo, muito vasto, né? Gostaria de saber se você tem mais alguma consideração relevante para falar, mais alguma coisa que você considera muito importante a gente aproveitar esse momento e explanar? Sim, eu gostaria sim de falar, nós agora, principalmente nessa questão do isolamento social, e se a gente for ver as informações que a gente tem nas redes de comunicação, como aumentou o número de violência doméstica. E isso é o meu dia a dia. Então, eu percebo isso na prática. O que nós estamos fazendo, eu posso falar aqui da nossa comarca, né, nesse período de isolamento. Então, nós estamos disponibilizando de um WhatsApp Business, né, o número é 37009421. A pessoa pode entrar em contato com esse número, que ela vai ter atendimento e as devidas orientações para os casos jurídicos, né, sejam quais eles forem, mas também nessas orientações com relação à proteção, à medida protetiva. É um atendimento que a gente pode fazer. O nosso objetivo, o Poder Judiciário, ele tem uma preocupação muito grande com relação à violência doméstica. Mesmo nesse período, e a gente atende remoto, mas nos casos necessários nós também atendemos presencial, nós também ainda estamos realizando as mediações facilitadoras. Porque a violência, ela não cessa. Ela não cessa porque nós temos pandemia, porque nós estamos em isolamento social. Muito pelo contrário, ela tem aparecido de uma forma assustadora. Então, se você tem uma amiga, uma pessoa que você conhece, que a pessoa não está conseguindo fazer essa denúncia, né? Além de existir o 190, a delegacia, existem esses meios de comunicação para uma outra pessoa fazer pela vítima. Então, esse é o ponto que eu gostaria de dizer, que usem, nos procurem. O Poder Judiciário está à disposição, nós fazemos os devidos encaminhamentos, fazemos as devidas orientações, é uma preocupação nossa. Se a sociedade não está bem, se a sociedade necessita de nós, nós estamos aqui para atender a sociedade, atender a mulher, a criança, o idoso, o deficiente, vítima de violência. Esse é o nosso principal foco. Né? E dizer assim, ó, que existem meios de proteção. Quando a mulher acionar as medidas, nós temos o aplicativo, um botão de emergência que a mulher pode acionar para a polícia militar, se o autor se aproximar dela. Essa mulher é encaminhada para a rede Santa Catarina, a rede de atendimento da Polícia Militar de Santa Catarina, onde a polícia já sabe onde ela mora e vai ficar fiscalizando para que ela não seja vítima, não seja reincidente, não aconteça um feminicídio. Então, nós temos a aplicação da medida e nós precisamos que toda a sociedade saiba disso. Acho que esse é o principal
principal Exato. fator. Com certeza, né? Além de trazer informação, e aí entra muito, né, aqueles mitos de que em briga de marido e mulher ninguém mete colher, né? Que a gente ouve, não vou me meter, pelo contrário. Às vezes, como tudo aqui que a gente já falou, as mulheres não conseguem identificar, elas não têm forças. Então, sim, a gente tem que sim nos metermos, se nós presenciarmos, se a gente identificar, a gente tem que se meter, porque a gente está preservando uma vida, né? Então, é muito importante que a sociedade comece a entender isso e comece a ter essa percepção com um olhar, né, mais amoroso, né, e mais no sentido de apoiar e menos criticar, porque ela está precisando de ajuda, né, e isso pode acontecer com qualquer pessoa próxima a gente e não é o que a gente quer justamente trazer informação. Claro que a gente sabe que tem aquela parcela de pessoas que às vezes descredencia muito, né, essa questão, porque às vezes exagera, porque mente. A gente sabe que, né, infelizmente acontece isso, mas existem meios de buscar a informação e saber se isso está acontecendo. Eu talvez não sei se seria Iolete ou Bárbara, também essa questão que você falou de ter os subsídios, às vezes, para mostrar que isso está acontecendo, né, não foi para agressão de fato física, mas às vezes mensagens, às vezes, né, existem algumas formas que talvez seriam interessantes as mulheres terem e manterem, né, algumas mensagens que trocam, algum áudio, uma ligação. Eu acho que talvez também seria importante a mulher usar esses artifícios, né, se ela percebe que está acontecendo, começa a policiar de talvez não deletar, de deixar ali, porque isso também pode servir de subsídio para que ela... Não é o correto a gente ter que provar que nós estamos falando a verdade, né? Nós, enquanto mulheres, temos que nos apoiar. Sim, se ela falou, é porque está acontecendo. A gente ainda está na fase de ter que provar que está falando a verdade, né? Mas, se é necessário, por que não a gente usar disso, não é? Hoje, a justiça considera como prova, inclusive, mensagens do WhatsApp, número de telefone, né? Muitas pessoas pensam assim, não, para haver uma Lei Maria da Penha tem que haver uma violência grave. Não. Assim como a Bárbara pontuou, né? A partir do momento, esconder os documentos, né? O uso indevido dos valores financeiros, de benefícios, rasgar roupas, quebrar materiais, ameaçar, isso é crime. Então, são tudo provas, né, que pode ser usado sim. O WhatsApp, inclusive, mandou mensagem, pode ser usado no processo. Eu fico um pouco receosa e eu concordo contigo, Denise, quando você diz assim, infelizmente a gente tem que usar provas, né? Porém, para o Poder Judiciário é necessário ter provas. E além de ter provas, é necessário também ter os quesitos, né? Por exemplo, não é qualquer violência contra a mulher, qualquer homem agredir uma mulher, que ela é uma medida protetiva. Para ela ser uma medida protetiva, tem que ter havido um relacionamento, ou estar havendo, ter filhos dessa união. Existem quesitos que devem ser preservados, que a justiça segue o que diz a lei, então ela tem que ter aqueles quesitos. E às vezes as pessoas se confundem. Exato. Por exemplo, alguém me ofendeu, então quer dizer que se um outro homem me ofendeu, ele não é meu marido, eu não posso fazer nada? Não, existem outros procedimentos. Não necessariamente a Lei Maria da Penha. É o que, às vezes, quando a gente fala, por exemplo, os conflitos conjugais. Os conflitos porque não houve violência, então, quer dizer, eu não posso me separar? Para haver uma dissolução de sociedade, para haver um divórcio, uma separação, é necessário que uma das partes não queira conviver mais. Não necessariamente precisa haver uma medida protetiva ou uma violência para justificar. Então, aonde cabe, tem muitos casos que a gente diz, olha, minha senhora, nesse caso não cabe a medida protetiva, porque não houve uma ameaça, não houve uma coerção, mas se assim deseja, que é o divórcio, é outro procedimento, não necessariamente aquilo. Mas o importante é que a pessoa, a mulher, no caso, que geralmente é a que denuncia, né, que ela siga e se proteja. Se proteja, né? Primeiramente se proteja. Não fique pensando, mas será? Às vezes no será, a coisa aconteceu. E aí não tem volta. Não tem o que o Poder Judiciário possa fazer no cemitério.
né? Não existe uma proteção para essa mulher, já aconteceu. Então, mas o vizinho sabia, todo mundo sabia, mas ninguém denunciou. Então, se preservar, está na dúvida, procure os profissionais da rede de atendimento, procure o pessoal da saúde, do social, do CRES, da gestão, procure esses profissionais, venha conversar, procure esse serviço, que com certeza será muito melhor que a gente atuar lá no curativo. E também, Bárbara, é interessante a gente falar que, ok, acabou o relacionamento, findou-se esse relacionamento, está tudo ok? Nem sempre. Nem sempre só o fato de terminar esse relacionamento a mulher estará bem psicologicamente. Talvez ela precise de um apoio também para que ela se liberte de alguns traumas, correto? Com certeza. Por isso é importante buscar ajuda psicológica profissional, né? A mulher, muitas vezes, ela se sente desamparada, ela se sente sozinha, que foi o que a gente comentou sobre a rede de apoio, né? Então, a importância de buscar ajuda, de procurar, né? De expor os seus sentimentos, o tanto que aquilo me afetou, como isso me afetou, né? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Né? A mulher muitas vezes se pergunta isso, né? Como eu citei antes dos filhos, né? O que vai ser dos meus filhos com uma mãe solteira, né? Não tendo um pai por perto. Então, a importância da gente procurar uma ajuda, né? Psicológica, da mulher procurar, para que ela consiga identificar, consiga se valorizar em primeiro lugar, para poder depois sim auxiliar os filhos, né? Auxiliar no que for preciso, mas se valorizar em primeiro lugar. E para justamente não daqui a pouco acontecer de eu se envolver novamente, né? Exatamente. Ciclo vicioso também de se envolver com outra pessoa que tenha também essa mesma tendência, né? Com certeza. Não sei se você gostaria de acrescentar alguma coisa, também quiser colocar-se à disposição para quem estiver nos assistindo. Eu quero primeiramente agradecer, então, o convite, poder participar, né, desse momento tão importante, principalmente para as mulheres, né, que é o foco principal. E agradecer por poder fazer parte e me colocar à disposição. Eu sou psicóloga clínica, atuo na PAI e também tenho consultório, né, atuo na Clínica Beleva aqui em Palmitos. Muito obrigada. Iolete, agradeço também a tua participação, pelas tuas considerações que foram excelentes. Onde que o pessoal pode te encontrar caso alguma mulher esteja nos assistindo, gostaria de conversar, de repente buscar um pouco mais de informação, onde que ela te encontra? Nesse período de isolamento, né, pode me encontrar no WhatsApp Business, né, 3700-9421. Se eu não responder na hora, com certeza, o primeiro momento que eu tiver, eu vou responder. Então, assim, pode me procurar, né, das 13 às 19 horas, e a gente vai estar encaminhando. Até já vou avisar aqui, né, que o profissional, né, no meu caso, eu posso denunciar quando me comunicar um crime. Então, coisas que as pessoas às vezes não sabem, mas o profissional está ciente, é uma obrigação, inclusive, da psicologia também, né? Do serviço social, do psicólogo, quando denunciado um crime, no caso a violência contra a mulher, nós por si só já podemos fazer essa denúncia. Então, isso é uma coisa que eu deixo muito claro para as pessoas, que podem me procurar. Eu sou uma servidora pública, a minha função é essa, de apoiar a sociedade, de fazer com que a coisa aconteça. Essa é a minha postura. Então, estou disponível no WhatsApp para atender todas as demandas. Né? Eu atendo todas as demandas. Porque às vezes as pessoas, mas agora o judiciário está em isolamento, não está atendendo ao público. A gente atende. Se necessário, em alguns casos, que a vítima não se sinta à vontade apenas para colocar o problema dela pelo WhatsApp, que a gente sabe que é complicado você falar com um aparelhinho ali, né? A gente vem de uma outra geração em que a gente falava frente a frente. A pessoa pode, Iolete, eu não consigo, nesse momento eu preciso de um atendimento presencial. Né? E é claro que eu vou atender, vou fazer um atendimento presencial e o objetivo é a gente coibir a violência, né? Então, assim, eu gostaria de colocar à disposição novamente o WhatsApp 3700-9421. Esse WhatsApp é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quem vai atender sou eu e vou responder tão breve eu consiga, eu vou responder essa demanda. Ai, que ótimo.
feliz de saber que aqui em Santa Catarina existem, né, essas práticas, e por isso que é importante a gente disseminar cada vez mais esse tipo, né, de informação. Eu acho que é extremamente importante, é um movimento que a gente começa pequenininho, mas que ele vai tomando uma grandiosidade, e esperamos, né, que a gente consiga fazer o nosso papel de auxiliar, quem sabe, muitas mulheres. Eu agradeço imensamente, né, a presença de vocês duas, a contribuição de vocês. Também quero agradecer, então, o nosso apoiador, que é Móveis Penck, né? E agradeço desde já a oportunidade e agradecemos a você que nos assistiu. E gostaria de dizer que esse assunto não é coisa só de mulher. Nós temos esse direito, sim, nós devemos nos proteger e nós devemos nos valorizar. Então, esse assunto não é coisa de mulher, ok? Obrigada e até a próxima.